Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar retornando os microfones da rádio UPV, o nosso querido pastor Fabiano, senhora Tatiane. Dá um alô a todos os meus queridos irmãos, amigos, pastores, obreiros, que faz parte dessa rádio, que é ouvinte assíduo da rádio. O meu forte abraço. Quem vos fala, o pastor Francisco de Oliveira, de Joinville, Santa Catarina. Quero deixar uma palavra aqui para meus irmãos, que veio ao meu coração nesta manhã. Aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1, aleluia, a 3. Diz assim a palavra de Deus: tomara que me suportasse um pouco a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para nós apresentarmos como virgem perante o marido sob Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Meus prezados irmãos, amigos, que nesta manhã, neste momento, me escuta esta palavra. Aqui nós vimos, meus prezados, o zelo do nosso querido missionário, apóstolo Paulo, falando à igreja dos Coríntios, aleluia, sempre com zelo, diz: tomara que me suporte a minha loucura. Prezados irmãos, a Bíblia nos fala que os crentes são salvos pela loucura da pregação. E Paulo, falando estas palavras: tomara que vocês me suportem as minhas loucuras. Glória a Deus, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós. Aqui nós vimos, irmãos, aleluia, o verdadeiro homem, mulher de Deus que anda nos caminhos do Senhor, com retidão de alma e de espírito, aleluia, ele se torna louco e importuno, porque fala da verdade, da santa palavra como ela é, imaculada, pura, perfeita, aleluia, e habita para modificar ou mudar o nosso coração. Glória a Deus. Porque hoje, meus queridos irmãos, não estou aqui para tocar flauta em nome de ninguém. Deus que me guarde isso. Estou aqui para falar a verdade, pregar a verdade que Jesus me incumbiu a pregar. Mas hoje, irmãos, Paulo parece que sabia dos dias atuais que estão acontecendo com a igreja de Cristo hoje na terra. A maioria dos pregadores, os que se intitulam pastores, que estão na frente do trabalho, eles levam as coisas de Deus, parece que um tipo em brincadeira, aleluia, esquecem da santidade, de ser importuno, como disse Paulo aqui, sobre a santidade na igreja. Oração, aleluia, glória a Deus, para que nos possa zelar por ela, pela santificação. A Bíblia diz assim que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos queridos, os homens podem falar e podem contestar e dizer assim: aleluia, esse analfabeto não sabe o que fala. Na verdade, eu sou analfabeto, olhando para o lado da sabedoria deste mundo, mas sou sábio na sabedoria que vem do alto, descendo do Pai da luz, não há mudança nem sombra de variação.
Esta é a verdadeira sabedoria, irmãos, que eu nunca me apartarei dessa verdade. Sempre levarei a palavra. Aleluia. Paulo, em outras palavras, ele falou assim, que o zelo da tua casa me devora. Meus prezados irmãos, esse dia eu falando com o meu menino aqui, eu falei para ele, eu vou morrer do coração ainda, porque eu não suporto, aleluia, ver os crentes frios, que não gostam de orar, que eles não chegam cedo para o culto para orar, quando chega não ora. Não é o caso de todos, mas é exceção. Aleluia, mas a verdade é essa. A maioria, glória a Deus, quase está sendo como uma exceção hoje, é o crente que ora, que tem amor pelas coisas de Deus. O pastor, o obreiro que leva a verdadeira palavra, glória a Deus. Aleluia, leva a verdadeira palavra, levando os crentes ao temor de Deus. Nós somos responsáveis, meus prezados. Deus colocou homens na frente do trabalho como pastor do rebanho para tratar o rebanho e conduzir o rebanho em lugar de segurança. Mas hoje não está mais assim as coisas. Os irmãos me perdoem o que eu estou falando, mas é uma pura verdade. Hoje, o amor, a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Ah, mas não posso falar sobre santidade, porque os crentes saem tudo da igreja. Pois se sair, que saia. Se sair, voltará. Porque vai rodar por aí afora e vai ver que a única igreja, o único pastor que zela pela alma destas pessoas é você. Aleluia, e voltará de volta. Porque vai em outros lugares e vê que ali, porque foi semeado a semente, a boa semente do trigo, glória a Deus, aleluia, sem mistura de joio. Prezados irmãos, e se a tua igreja esvaziar, não queiram obedecer a Cristo, você se salvará, tu e os que te ouvem, como diz a palavra de Deus. Todo aquele que ouvir a mensagem, glória a Deus, da verdade, e seguir o caminho da verdade, esse será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aqui Paulo falou, tenho medo que você aparte da santidade, aleluia, da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aleluia. Tem gente que não pode, Deus não pode abençoar, irmão. Deus não pode abençoar certas pessoas usando em curas divinas, porque que hoje quase não existe mais milagre, cura divina, batismo com o Espírito Santo. Porque se ele pregar e Deus fizer essas maravilhas, ele não atribui a Deus essas maravilhas, ele atribui a si mesmo. Aleluia, e por isso Deus não está mais fazendo milagre nas igrejas. Deus já está afastado de certas igrejas, de certos pregadores, dizendo assim. Aleluia. Porque toma para si a glória que é para Deus. E Deus não se agrada, Deus se entristece com esse tipo de coisa. Meus prezados irmãos, aqui Paulo disse, eu quero apresentar você como uma noiva ataviada ao seu marido, que é Cristo. Oh, aleluia! Mas como a serpente enganou a Eva, assim, astuta a serpente enganou a Eva. Assim seja que alguns alguma sorte corrompa, se é o vosso sentido, e a parte da sua simplicidade que há em Cristo. Prezados irmãos, tem gente que quando Deus usa, ele se exalta, ele se aparta da simplicidade que há em Cristo. Jesus Cristo sempre foi humilde. Qual foi o dia que Jesus se exaltou-se, falando algo sobre ele para o povo da terra? Quando ele estava sendo interrogado por Caifás, Pilato, Herodes, eles falavam assim, você não é o rei dos judeus. Aleluia, ele disse, tu disseste. Glória a Deus. Ele podia falar só mesmo, mas ele disse, tu disseste. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tem gente que põe a sua unção na frente de tudo. Ah, porque eu sou pastor, eu sou um missionário, eu sou fulano.
aleluia, e fica se exaltando e se oferecendo a pregar nas igrejas. Eu, meus prezados irmãos, eu sou humilde, tenho humildade no meu coração. Aleluia. E quando alguém me convida, eu sinto temor, glória a Deus, para ir pregar na igreja ou no rádio. Porque eu sei que a grande responsabilidade que me cerca, que cai sobre mim, de levar uma mensagem sólida, uma palavra pura aos corações que precisam de esperança. A pessoa, quando chega na igreja, vai para a igreja, triste, abatido, vou lá hoje, quero que Deus fale comigo. Eu sei porque isso acontece comigo, irmão. Não sou super santo, não. Não sou super homem. Eu sou um coitadinho que preciso da misericórdia de Deus. E muitas vezes eu me aproximo do culto, oro e peço a Deus, fale comigo nesta noite, Jesus, ou nesta manhã. Aleluia, porque quem sou eu? Glória a Deus. Sem a misericórdia de Deus, não sou nada. Aleluia, como disse Paulo certo dia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Prezados irmãos, amigos em Cristo Jesus, Aramandarai, Sirimicomanai, não esqueçam da santificação, aleluia, não esqueçam de andar corretamente na presença de Deus, meus prezados. Jesus Cristo está voltando. Buscar uma igreja aqui na terra pura, zelosa, de boas obras. Não vem buscar aqui pessoas vaidosas, não. Não vem buscar aqui pessoas contaminadas de pecado, não. Aleluia. Se você anda transgredindo o mandamento de Deus, sabe que tu vai ficar aqui se não consertar a tua vida com Deus. Conserta a tua vida enquanto é tempo. Aleluia. Eu estou aqui pregando esta palavra. Talvez seja a última mensagem, não sei, Deus o sabe. Aleluia. Deus é que sabe da minha vida está na mão de Cristo. Eu vivo sobre Ele e na dependência dEle. Glória a Deus. Ele sabe meus dias, que viverei sobre a terra. Aleluia, mas uma coisa é certa, que se esta for a última mensagem que eu pregarei, eu prego com muita alegria, porque Deus me usou para me levar esta mensagem. Quando eu dirigi a igreja, irmão, eu nunca maltratei a igreja. Mas se chegasse alguém que não tinha os santos costumes da igreja, logo entrava nos santos costumes da igreja. Aleluia. Uma certa ocasião eu fui chamado para orar por uma moça, uma mulher assim nova casada. Aleluia. E quando cheguei lá para orar por ela, orei uma vez, orei duas, na terceira vez que eu fui lá. Aleluia. E o esposo dela trabalhava de pintor na época. Não sei hoje. E era uma menina nova, recém-casada. E era muito vaidosa. E quando eu orei por ela, Deus me mostrou algo, Deus me revelou algo precioso sobre eles dois. E quando eu contei para ela, depois da oração, ela disse assim: pastor, eu admiro a tua igreja, mas eu não vou para a tua igreja, porque a tua igreja tem muita doutrina. Eu sou uma Jezabel, eu corto o cabelo, eu me pinto, eu não uso saia. E o meu marido disse que o dia que eu deixar o cabelo crescer e usar saia, me deixa, porque vir numa velha, feia, não sei o quê. Se não ia para a tua igreja, eu disse: filha, se é isso que está impedindo você ir para a igreja, vai, minha filha. Está abertas as portas da igreja. E ela disse: mas como assim, pastor? Tua igreja tem doutrina, você fala para mim? Sim. Eu disse: porque eu não mando ninguém. Eu mando sim, uma alemã na minha casa. Agora uma coisa é certa, eu vou contar para Jesus de você. E se Jesus não falar contigo, pode continuar do jeito que você está. E ela foi para a igreja. Meus queridos irmãos, aleluia. Com poucos dias, ela passava a mão no cabelo e dizia assim: meu Deus, pastor, meu cabelo está curto. Eu disse: se acalma, filha, se acalma. Teu cabelo vai crescer, fica tranquila. E eu fui ajudando ela. Glória a Deus, até hoje ela é crente. Nasceu uma filhinha, hoje é mulher casada, já a filhinha dela. Ora mandarabassuricandarabasaia. E eu tive o prazer de um dia nós estar almoçando, eu e a minha saudosa esposa, e meu filho, minha nora. Ela chegou a casar lá.
Eu ainda, naquela época, a congregação era uma casa alugada, estava construindo a igreja na cidade de São Francisco do Sul. Aleluia! E ela chegou lá com ele, disse assim: dá licença, pastor, nós enfeitar o púlpito aqui, botar umas cortinas e tal. Ele disse: fique à vontade, meus filhos, aquilo que for para bem da obra de Deus, façam. Aleluia! Eles eram felizes, poucos dias o homem chegava, operando o som, o marido dela de gravata de terno, e operava o som, eu era feliz, porque Deus, Uribi Sarai, Uribi Comanaia, esse Espírito Santo maravilhoso, é Ele que transforma a nossa vida, não é homem nenhum. Não precisa maltratar ninguém por causa de ensinamento. Mas ore a Deus, conte para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra irmã lá que tinha os filhos tudo na igreja, cantava no conjunto, também falou isso para mim. Eu disse a mesma coisa para ela: vai, minha irmã, vai. Aleluia. Se Jesus não falar nada contigo, continua assim, do jeito que está. Ela foi para a igreja e eu contei para Jesus: o senhor aí está vindo, a irmã. Assim, assim. Poucos dias ela estava mudada. Poucos tempo atrás eu fui para lá. E ela estava conversando no portão com outra vizinha. E quando ela me viu, ela veio correndo e disse: quem está chegando aí? Me abraçou e chorou e chamou todos os filhos que estavam no trabalho. Alguns estavam ainda trabalhando. Chamou em casa. Aleluia. E vieram tudo ali conversar comigo. Porque, irmãos, eu nunca maltratei ninguém por causa de doutrina, de costume de igreja, mas também nunca abri mão para o mundo entrar dentro da igreja, porque eu buscava a Deus, eu colocava as pessoas na frente de Deus, eu colocava a pessoa cara a cara com Deus, na oração. Aleluia. Mas hoje, irmão, a oração é escassa nas igrejas, entre os obreiros, poucos os que oram, que buscam a Deus. E por isso as igrejas estão o que está hoje, em caos, cheio de vaidade, cheio de pecado, cheio de miséria. Quando Jesus vir, não sei quantos subirão. Bendito seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz, não é eu que digo, irmãos, é a Bíblia que diz, que Ele vem buscar aqui na terra um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele não vem buscar uma pessoa desobediente. Deus, o Pai, não tem prazer com o filho que desobedece. Talvez eu esteja pregando para vários pais, muitos pais que têm seus filhos obedientes e outros que não são obedientes. E você vê a diferença dentro da tua família com aquele que obedece, que é humilde. Glória a Deus, com aquele que é revoltado, que não obedece. Assim é Deus com nós, meus queridos. Aleluia. Tem mais uma. Os filhos desobedientes, assim: eu vou sair aí, meu pai não veio, eu vou aprontar por aí. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. É como chama de fogo, que não tem onde não penetre. O salmista Davi falou: para onde irei eu para me esconder da face do Todo-Poderoso? Se eu fizer a minha cama no Seol, ali o Senhor me contemplará. Aleluia. Se eu subir entre as nuvens, ali o Senhor está. E se eu descer nas profundezas das águas, o Senhor me contemplará. Prezados irmãos, a palavra de Deus diz assim: que todo que for feito nas trevas será revelado na luz. Não adianta esconder do homem, mas os olhos de Deus estão contemplando aquilo que você faz. Aleluia. E Deus se entristece com certas decisões que nós tomamos na nossa vida, esquecendo que somos homens e mulheres de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a serpente anda por aí mesmo astuta, lutando, bramando. A Bíblia diz que o inimigo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E você que está na frente do trabalho, você que é missionário, que é missionária, você que é um pastor, que é um obreiro autêntico, cuide. A Bíblia diz: você que está em pé, olhe, não cai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Satanás está rodeando, buscando a quem possa tragar. Porque os dias dele está contado sobre a terra, e ele vai lá para o abismo. Aleluia, ele não quer ir sozinho, ele quer levar as pessoas. E a Bíblia diz que, se for possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Então, meus prezados irmãos, vamos olhar para a Bíblia Sagrada. Nesta madrugada eu me acordei, era 3 da manhã.
E lutei para dormir, não consegui dormir, me levantei e fui para os pés de Jesus. Aleluia! Falei com Cristo até 5 horas da manhã. Aleluia! Prezados irmãos, porque muitas vezes Deus nós despede para orar, mas a preguiça, a canseira, não deixa nós orar. E o inimigo mesmo procura lançar coisas sobre nós, para canseira, desânimo, para que não ore. Tem madrugada que eu oro, eu vejo o céu aberto. Mas tem madrugada que eu oro e vejo um céu de bronze em cima de mim. Mas não desisto, eu fico nos pés de Jesus, intercedendo pelos meus irmãos. Aleluia! Que me escuta e que pede as minhas orações, e outros que não pedem minhas orações, mas a minha responsabilidade é orar por todos. E por isso eu estou aqui trazendo esta mensagem neste momento. Meu prezado irmão, amigo, que me escuta nesse momento, você quer fazer um concerto com Deus? A Bíblia diz que nós devemos reconciliar com o nosso inimigo enquanto temos em caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E quem fará com Deus, então? Vamos reconciliar com Deus, vamos fazer uma reconciliação diante de Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é bom, é maravilhoso, é poderoso. E Ele vai perdoar o teu pecado e não retorne mais a pecar dessa maneira. Faça um concerto com Deus e Deus está pronto a te perdoar desde uma vez que você não faça mais. Que a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Prezado irmão, amigo, você que está distanciado da casa de Deus, volta para Cristo neste momento. Eu vou orar ao teu favor. Você que está doente, Jesus Cristo pode te curar, te libertar deste problema, desta enfermidade, que os médicos muitas vezes falam que não tem solução. Mas Jesus Cristo diz que tem. Tudo está sob o controle da mão de Deus. Jesus Cristo é a vida. A Bíblia diz que Deus dá vida, Ele tira a vida. Ele fere e Ele cura. Aleluia. Então tudo está na vontade de Deus. Eu quero orar ao teu favor nesse momento. E se você tiver fé, tu serás abençoado, agraciado com a cura divina, com a libertação da tua vida. E você que está reconciliando com Cristo, fazendo concerto com Deus, Jesus Cristo está pronto a perdoar o teu pecado. Oremos neste momento. Grande Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que eu levanto as minhas vozes, aleluia, ao trono da graça, para interceder por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa que me escuta. Meu Deus, esta pessoa que está voltando para ti, Senhor, perdoa seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida no céu. Esta pessoa que é crente, mas, Senhor, ela vacilou a fé, mas está arrependido, está chorando nesse momento, orando comigo. Perdoa, Senhor, ajude que nunca mais transgrida o mandamento de Cristo. Pai, esta pessoa que está doente, oh meu Deus, cura, Senhor. Hoje há muitos que mais ataca o povo, é câncer, é coisa maligna. Essa obra de Satanás que seja destruída em nome de Jesus Cristo. Os teus filhos precisam da libertação. Testemunhar na tua casa que o Senhor é o Deus que cura ainda. O Senhor é Deus que ainda faz milagre. Glória a Deus, e nós precisamos levar esta mensagem, testificar desta grande bondade do nosso Deus. Neste momento, Deus, eu coloco na tua presença este irmão, esta irmã, que está chorando porque o médico diz que não tem mais cura, mas o Senhor diz que tem. A saúde está sobre a sua mão, a vida está sobre ti. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida com abundância. Querido Deus, obrigado. Abençoe este ouvinte, essa pessoa que me escuta. Meu Pai, ajuda esta pessoa que chora por um motivo ou outro. Coloque as tuas mãos de vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus que disse: amai o vosso inimigo e orai por quem vos persegue.